em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos amados, nós vamos começar hoje uma série na primeira carta de Pedro. E eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia, na primeira carta de Pedro, no capítulo 1. O tema dessa série é Testemunha dos Sofrimentos e Coparticipantes da Glória. Na verdade, isso vem do versículo 1 do capítulo 5, em que Pedro, na verdade, ele diz isso aos presbíteros, aos líderes do primeiro século, né, que eram presbíteros como ele. Engraçado, Pedro era apóstolo e se denominava como presbítero, né, porque ele entendia que a ideia de presbítero, de pastor, é aquele que cuida do rebanho. Não é uma ideia de título, não é uma ideia de promoção, não. Porque hoje na nossa cultura, presbítero está aqui, pastor está aqui, e o apóstolo está aqui. Né? Só que no reino de Deus, essa lógica não existe. Todos nós somos servos. A diferença que temos é a função que recebemos no corpo. Né? Alguns foram chamados para servir a igreja com os dons da palavra, para preparar o rebanho para a obra do ministério. E Pedro fazia parte desse grupo. Né? E ele então usa essa expressão testemunha dos sofrimentos e também testemunha coparticipante da glória. Na verdade, irmãos, essa é uma realidade que diz respeito a todos nós como discípulos de Jesus. Por conta do nosso compromisso com Deus, nós enfrentamos sofrimentos na história, porque nós vivemos a nossa fé no mundo desconectado de Deus. Então, em algum momento, a questão não é se nós vamos sofrer, a questão é quando nós vamos sofrer. Né? E mais do que isso, não só quando, mas qual é a resposta que temos. O que nos sustenta? Qual é o fundamento da nossa fé? O Evangelho está no nosso coração para nós enfrentarmos os sofrimentos? De que maneira nós vamos reagir? Essa é a grande questão. Quando chegarmos no capítulo 4, Pedro vai falar sobre isso. Não fique impressionado com o fogo ardente que surge no vosso meio com o destino de provar-vos. Isso vai acontecer. Aí ele diz, olha, glorifiquem a Deus, porque sobre vocês repousa o Espírito Santo. Vocês são discípulos de Cristo. Amém, amados? Então a gente vai estar refletindo nas próximas semanas, se Jesus não voltar até lá, né, nós vamos até o capítulo 5, expondo essa primeira carta. Se Jesus voltar, não precisa mais de exposição bíblica, você vai estar face a face com Ele. Que coisa maravilhosa, que dia glorioso, aleluia, amém? Eu vou ler os 2 primeiros versículos inicialmente, mas eu vou me concentrar hoje no primeiro versículo, numa introdução nessa série, nessa carta, na primeira carta de Pedro. A palavra do Senhor diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus, Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Graça e paz lhes sejam multiplicadas. Amém, amados? Então nós vamos, hoje, o tema geral é testemunhas dos sofrimentos e coparticipantes da glória, mas hoje nós vamos nos concentrar no capítulo 1, versículo 1. Aí, só para a gente poder se situar, né, em relação à autoria da carta, a tradição da igreja, quando eu falo a tradição da igreja, estou falando desde os pais apostólicos até os dias de hoje, né, tem concordado que a autoria dessa carta é de fato de Simão Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, pescador, que foi chamado para servir ao Senhor. A escrita da carta, possivelmente por volta do ano 64 depois de Cristo, como se o Espírito de Deus estivesse já preparando a igreja para um tempo muito sombrio, para um tempo de intensa perseguição que eclodiu nos dias de Nero,
né? Então era uma mensagem de preparação para aquilo que a igreja iria enfrentar. E aí nós temos que nos render à sabedoria de Deus, a capacidade que Deus tem de guiar a sua igreja, de conduzir a sua igreja em tempos favoráveis, em tempos de adversidade. Nós podemos confiar no Senhor. É isso que Pedro está nos ensinando nessa carta, que nós vamos aprender nessa carta. Independente das circunstâncias que passamos, a nossa vida está segura no Senhor. A nossa vida está segura naquilo que Cristo fez em nosso lugar. E é muito interessante Pedro dizer: eu sou testemunha do sofrimento de Cristo e coparticipante da glória. Eu vi o que Ele fez. É isso que Pedro está dizendo: eu vi o que Ele fez por sua igreja. Eu vi o que Ele fez naquela cruz. Eu sou testemunha também da sua ressurreição, né? E aí o tema dessa carta é de fato a reação adequada ao sofrimento. Uma agarradinha aqui. Pode passar para mim? É a reação adequada ao sofrimento e à oposição, à luz da nova posição que nós recebemos em Cristo Jesus. Uma coisa é nós passarmos pelas adversidades e nós agirmos baseado nas nossas forças. Uma coisa é você passar por situações adversas na sua vida e você lançar mão de recursos que são tão somente humanos. Outra coisa, querido, é você enfrentar o sofrimento por causa de Cristo, mas firmado na sua nova posição, nas verdades do Evangelho, nos fundamentos da nossa fé em Cristo Jesus. Amém? Então hoje, nós vamos pensar, primeira mensagem dessa série, sobre a jornada de Pedro. Pescador, e aí o Ricardo já abriu um sorriso ali atrás, fala pescador, Ricardo logo se assanha, né? Pescador, apóstolo e presbítero. Uma jornada de crescimento em Cristo. Os irmãos perceberam aí, versículo 1, como é que ele se apresenta? 1 de Pedro, capítulo 1, verso 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Obrigado, meu irmão. Ora, irmãos, será que ele já começou assim? Não, né? Ele teve uma jornada, e eu e você da mesma forma. Quando é que começou a sua jornada em Cristo? Em que circunstâncias da sua vida a mensagem do Evangelho, Cristo alcançou você? Porque se você é um discípulo de Jesus, se você é uma discípula de Jesus, em algum momento da sua caminhada, a voz de Jesus chegou a você. Em algum momento da sua vida, você foi encontrado por Ele. E a voz dele, a palavra dele passou a ser crida e obedecida. Em algum momento, eu queria que você pensasse agora, fazer um exercício aí. Quando é que o Senhor se dirigiu a você? Hoje na nossa classe aqui de integração, a gente estava lendo João capítulo 4. João capítulo 4 é aquela delícia, aquele encontro de Jesus com aquela mulher samaritana. Meio-dia, querido. Um horário impróprio. Na linguagem lá do interior, sol a pino, né? Na linguagem atualizada, um maçarico voltado para baixo, né? E aí aquela mulher está ali, não é por acaso que ela está ali, porque ela está fugindo das pessoas. Ela está fugindo das pessoas que a condenavam, porque ela tem um anseio de ser feliz, e o caminho que ela encontrou, que ela buscou para a sua felicidade é através de relacionamentos. Ela já estava no 6º, 5 legítimos e 1 ilegítimo. Era uma sede. E Jesus então se dirige àquela mulher, os discípulos vão lá para a cidade,
comprar comida. E Jesus quebra todos os paradigmas, todos os protocolos para se revelar àquela mulher. Ele vai ao encontro dela. Se Jesus não aparecesse, se não se revelasse àquela mulher, do sexto ela ia para o sétimo, para o oitavo, para o nono casamento. E aquele buraco no coração, vazio na alma, continuaria, porque só a presença de Deus pode preenchê-lo. Jesus diz, olha, essa água aqui que você bebe, você bebeu hoje, você veio aqui pegar hoje, você vai voltar aqui amanhã, você vai tornar a ter sede, mas se você beber da água que eu lhe der, você nunca mais vai ter sede. Porque a água que eu tenho para você é uma fonte a jorrar para a eternidade. Só a minha presença pode encher você. Só a minha glória pode transformar a sua vida. E aquela mulher se depara com o Cristo. Ela diz, olha, eu ouvi dizer que vem o Cristo. E quando ele vier, ele vai contar tudo a nosso respeito. Jesus falou assim, sou eu que falo contigo. Sou eu. A mulher deixa o cântaro. Ela foi ali para pegar água, ela deixou o cântaro. E foi testemunhar de Jesus. Quando Jesus entra na minha e na sua vida, Ele muda o nosso propósito. Nós passamos a viver para a sua glória. A mulher mal falada virou uma missionária agora, para a glória de Deus. Os samaritanos vieram e ouviram. Por que isso? Porque em algum momento, por que eu estou dizendo isso? Porque em algum momento Deus se revela a nós. E aí, querido, com Pedro não foi diferente. Não foi diferente. Ele não se tornou apóstolo ou presbítero da noite para o dia. Ele entrou numa jornada, e nós vamos refletir nessa manhã sobre 3 estágios dessa jornada cristã percorrida com Pedro e tentarmos fazer um paralelo com a nossa vida, discernirmos o progresso da nossa jornada cristã. Precisa haver esse progresso, precisa haver esse crescimento, precisa haver esse desenvolvimento, querido. O grande problema de muitos filhos de Deus é que eles param no meio do caminho. A palavra do Senhor diz em Colossenses 2,6, assim como recebestes a Cristo Jesus, andai nele, continuem nele. Recebeu a Cristo, é o início da caminhada, mas não para aí. Continue. Como? Versículo seguinte, enraizado, edificado, alicerçado nele, crescendo em gratidão. Não para no início, querido, não para no primeiro passo. É uma jornada, não é uma corrida de 100 metros. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, aconselhai-vos mutuamente, louvando a Deus de coração, adorando a Deus, orando em todo o tempo, servindo ao Senhor. São as disciplinas espirituais que precisam fazer parte da nossa jornada, senão nós ficamos estagnados. Não abra sua Bíblia só no domingo. Não fale e não louve a Deus só quando a congregação estiver reunida. Tenha uma vida de adoração como resposta àquilo que Cristo fez. Não para ser aceito por Ele, porque nós já fomos aceitos pelo sangue de Jesus. Pastor, estou com um propósito novo. Eu vou ofertar regularmente. Eu vou vir a todos os cultos regularmente, porque eu quero ser aceito por Deus. Está errado, querido. Resposta errada. Você já foi aceito por aquilo que Jesus pagou na cruz. Filhos amados, filhas amadas. O escrito de dívida foi rasgado. Agora nós obedecemos em resposta. Nós servimos em resposta. A nossa gratidão é em resposta, em adoração a Ele por aquilo que Ele já fez. E Pedro então entra numa jornada, e eu e você também entramos. Eu queria então pensar um pouquinho sobre isso. Primeira parte aí dessa jornada, Pedro pescador. E aí há o encontro com Cristo. Aquele encontro, querido, que é necessário, que é inevitável, que é essencial para nós nos tornarmos cristãos. Ninguém nasce cristão. Não, pastor, eu fui trazido para a igreja, eu nasci e vim direto, vim do hospital direto para ser apresentado. Por mais que os seus pais, queridos, são comprometidos com Cristo e fizeram o papel deles diante do Senhor, que é criar os seus filhos na disciplina e na admoestação do Senhor, isso não é garantia de que você é um cristão. Em algum momento da sua vida você precisou se deparar com a realidade de Deus, de um Deus que é santo. E olhando para Ele, e olhar para Ele reconhecendo como um Deus santo, você olha para a sua vida e você reconhece que é um pecador.
E diante dessa realidade, existem duas possibilidades. A primeira delas é você tentar resolver isso da sua forma. Isso chama-se religião, religiosidade. O outro caminho é você se render a Cristo. O Timothy Keller usava 3 caminhos: o religioso, o irreligioso e o evangelho, né? Mas num contexto nosso aqui de que você tem um contato já com o evangelho, ou com a palavra, ou com alguma religião, o caminho mais natural é você achar que você dá conta disso. Deus é um Deus santo, santo, santo. Ele é luz, nele não há treva nenhuma, ele é perfeito. E eu sou pecador, miserável, estou perdido, mas eu consigo reverter isso. Eu vou mudando porque eu sou essencialmente bom. Essa é a falácia de uma antropologia que não é bíblica. Você achar que você é essencialmente bom, e se você é essencialmente bom, você dá conta da sua vida. Você não precisa da cruz de Cristo. Jesus diz assim: vós que sois maus. Meu irmão, Jesus não é tão bonzinho como a gente pensa não, querido. Ele foi crucificado por causa disso. Porque ele dizia: vocês acham que porque são descendentes de Abraão, vocês estão salvos? Deus pode pegar essas pedras e fazer delas filhos de Abraão. Todo que comete pecado é escravo do pecado, mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não, nós somos filhos de Abraão, pai. Está tudo resolvido. Nós temos pedigree religioso. Nós já nascemos no reino. Não, nós já nascemos perdidos, é isso que a Bíblia diz. O que precisa ser mudado em nós não é o nosso comportamento, é o nosso coração. Tem gente que está atrás de comportamento. Houve uma mudança de comportamento. Ele parou de fumar, agora ele chupa chiclete, masca chiclete. Ele trocou um hábito ruim por um menos ruim. Não sei se o Léo e o Cláudio vão concordar se o chiclete é menos ruim. Mas a questão é o coração. Jesus diz assim: de dentro do coração é que procedem adultério, é dentro do coração que procede impureza, mau pensamento, avareza, idolatria, é tudo dentro do coração. Então a obra de Deus é nos regenerar. E Pedro, num determinado dia da sua vida, ele se deparou com essa realidade. A pesca maravilhosa, Lucas 5, de 1 a 11, é o início da jornada. Quando ele vê aquela obra de Jesus gloriosa. E ele diz uma coisa tremenda diante daquele sinal de Jesus. Ele passa a noite inteira, não apanha um peixe. Jesus então se dirige ao seu ambiente de trabalho. Jesus chega no escritório de Pedro, que era a praia, né? Pedro já está lavando a rede porque não deu certo aquela noite. Foi a pior de todas. Quando você chega na praia e o pescador está lavando a rede, significa que o trabalho já acabou. Ele terminou a jornada dele. Foi terrível. E eu já disse algumas vezes aqui, Pedro não pescava como pescam alguns irmãos nossos aqui, né? Porque se fosse alguns irmãos nossos, Pedro estava falido, né? Alguns nossos aqui pescam por hobby. Passam ali e ficam olhando o dia inteiro, pega 3 sardinhas e vão para casa felizes da vida, né? Tão felizes da vida, porque eles não vivem disso. Um pesca tem um escritório de contabilidade, o outro pesca e está aposentado, né? Então eles não vivem disso. Aquilo é para distrair o coração deles, que eles merecem. Agora Pedro não, querido. Pedro vivia da pesca. Passar uma noite inteira sem apanhar nada é a mesma coisa que o João passar um mês inteiro sem fazer uma obra. É a mesma coisa. Porque quando virar o mês, chega aquele menino lá com aqueles papeizinhos, né, João? Com as barras, com os códigos de barra para a gente pagar, né? Eles vêm todo mês, eu não sei o que acontece com eles, né? Então, querido, o que Pedro está enfrentando aqui é uma crise financeira. Um problema no seu trabalho, no seu ambiente de trabalho. E aí Jesus entra naquele ambiente. Meu irmão, Jesus é o Senhor da sua empresa. Jesus é o Senhor do seu trabalho. De quando Jesus entra ali e diz assim, eu vou entrar no seu bar, meu irmão, ele está entrando nesse ambiente. Tem crente que acha que ele só é crente da igreja domingo. Meu irmão, Jesus é o Senhor da nossa vida. Ele entra nesse ambiente de Pedro.
E diz assim, versículo 4, depois de usar um dos barcos, Jesus pediu autorização, usou um dos barcos. No versículo 4, depois de tratar da multidão, diz assim, tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas. Aleluia. E a todos, lancem as redes para a pesca. Simão respondeu, mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Pedro poderia parar por aqui, né? Lamentando diante do Senhor o seu fracasso aí por uma má jornada de pesca, mas ele continua. Mas porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Pedro não voltou para o mar baseado na sua razão. Querido, a razão é uma benção. A razão, diz Martin Lloyd-Jones, é uma dádiva de Deus, mas ela é limitada. O nosso relacionamento com Deus é fundamentado na fé. Deus não joga a nossa razão fora, mas a nossa razão ela tem um limite. A nossa fé ela é fundamentada na revelação de Deus, é um passo além. Não é irracional, mas é crermos na palavra de Deus. É crermos no Deus que se revela na sua palavra, como um Deus soberano, como um Deus glorioso, como um Deus majestoso. E a nossa fé é colocada nele, descansa nele. A fé salvadora é a fé que descansa tão somente em Jesus, que crê que Jesus é suficiente, e que para toda a nossa vida nós podemos confiar nele, porque o justo viverá pela fé. E Pedro não volta para o mar baseado na sua razão, porque a sua razão já foi declarada aqui. Passamos a noite inteira no horário mais propício para pegarmos e não apanhamos absolutamente nada, mas sobre a tua palavra, já que é o Senhor quem está falando, nós vamos fazer isso. Quando fizeram, verso 6, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar. E aí vem esse momento inevitável, querido. Esse momento da nossa experiência de fé com o Senhor. Esse encontro que é constrangedor para nós, que é o encontro da nossa falência humana diante da majestade de Jesus. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, afaste-se de mim, afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Esse é o ponto que Deus quer que o seu coração chegue nessa manhã. Esse é o ponto que eu e você precisamos chegar na nossa vida, reconhecermos que nós somos miseráveis, mas estamos diante de um Deus glorioso, estamos diante de um Deus que é santo, e dizemos, Senhor, eu sou pecador, afasta-te de mim. Não dá para a gente conviver, querido. Como é que é possível o nosso coração inclinado para o mal, uma fábrica de ídolos, se relacionar com um Deus que é santo e único? A única possibilidade é se esse Deus oferecer para mim e para você perdão, oferecer meio de salvação, e Ele já fez isso ao enviar o seu Filho. Foi Cristo quem pagou a nossa dívida na cruz. Os cravos foram nas mãos dele, do Filho de Deus, perfeito e santo, querido. Nós não vamos entrar na glória pelo nosso esforço, porque nós somos miseráveis. Afasta-te de mim, pecador, Senhor. Não dá para a gente conviver, é muita santidade, é muita glória. E aí Pedro, querido, reconhece a sua falência. E esse é o momento em que ele se depara com a necessidade de crer, de depositar a sua fé inteiramente no Senhor. É o encontro, esse encontro é uma experiência de fé na palavra de Jesus. Versículo 4, Jesus disse, lance as redes. E Pedro vai dizer, sobre a tua palavra. E aí eu queria que você pensasse comigo, rapidamente, são duas pescarias, irmãos. As mesmas redes, o mesmo mar, os mesmos pescadores,
Mas há algo singular nessa segunda pesca: a presença e a palavra de Jesus. É aqui que tudo muda. É a mesma rede, é o mesmo mar, mas agora tem a palavra de Jesus. Você agora vai andar firmado na minha palavra. Agora você vai andar na minha presença. Isso faz toda a diferença. Amém? Então, nessa jornada, o primeiro momento é o momento do encontro. É o encontro com Cristo. Que eu queria que você guardasse o encontro com Cristo. Isso é inevitável. Se você que está aqui hoje entende que você é um cristão, tem esse discernimento da sua identidade, é porque em algum momento da sua vida você se encontrou com Jesus. Ele te encontrou. Ele veio ao nosso encontro. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. E o Espírito Santo nos coloca nesse ponto de reconhecermos que nós estávamos perdidos. Amém? Aí, pensando numa jornada, nós temos um segundo momento em que Pedro é chamado para ser apóstolo. Já é um outro momento. Primeiro ele é um discípulo de Jesus e agora ele é chamado. E aí entra a escolha divina e o engajamento na missão. Você agora tem um novo propósito na vida, você foi chamado para servir ao Senhor. A palavra apóstolo significa enviado. Aquilo que Jesus fez na sua vida precisa ser comunicado para outras pessoas. Nós estamos na história para conhecê-lo e fazê-lo conhecido. Nós estamos na história para ser e fazer discípulos de Jesus. É isso que a gente faz. Eu não sei o que Deus quer da minha vida, já está revelado na Escritura. Ser e fazer discípulo de Cristo, conhecê-lo e fazê-lo conhecido. Com tudo que há em você. E aí nós temos a declaração de Pedro nessa primeiro versículo. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Ele não se auto-chamou. Ele não se auto-vocacionou. E nós temos aqui há três aspectos importantes nessa escolha, nesse chamado. O primeiro deles é a liberdade que Deus tem de chamar quem Ele quer. Marcos 3 diz que Jesus subiu ao monte e chamou os que Ele mesmo quis. Chamou os que Ele mesmo quis. Ele passou a noite inteira em oração em Lucas 6. E Ele tem esses nomes, e Pedro está incluído nesse nome. Por que que você foi escolhido por Deus? Porque Jesus quis. Por que que você serve a Deus? Por que que você adora a Deus? Por que que Ele tirou você do império das trevas e trouxe você para o reino dEle? Porque Ele quis. Ele pode escolher quem Ele quiser. Amém? Não fostes vós que me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós outros. É liberdade. Deus é livre, é soberano nas suas escolhas. Não cabe a nós questionar isso. Ele é soberano, querido. Então, nesse momento desse chamado, em que Pedro agora é um apóstolo de Jesus, nós temos que entender essa liberdade do Senhor. Segunda coisa importante, é que esse chamado, primeiramente, é para comunhão. O texto diz assim, Ele chamou os que Ele mesmo quis, e eles vieram para Ele, para estarem com Ele. Designou 12 para estarem com Ele e para os enviar a pregar. Nosso primeiro chamado é para estar com Ele. Nosso primeiro chamado é para adoração. É para desfrutarmos da presença dEle. A missão é consequência. Até porque, meu irmão, se nós não andamos com Jesus no dia a dia, se nós não temos prazer na presença dEle, como é que a gente vai comunicar o Evangelho com essa alegria? Porque o que a gente faz, na verdade, é transmitir essa alegria. Alegria da salvação. Davi diz no Salmo 51, depois que ele é quebrantado, Senhor, torna a dar-me a alegria da tua salvação, então ensinarei os pecadores o teu caminho. Um homem cheio de alegria, ele serve ao Senhor com mais liberdade. O John Piper diz assim, que quanto mais satisfeito nós estamos no Senhor, mais Ele é glorificado. Quanto mais saciado, quanto mais Jesus nos enche, quanto mais a presença dEle vai gerar impacto em nós, o resultado vai ser, olha, você vai ser um cristão mais engajado. Não adianta fazer apelo, meu irmão, para engajamento. A gente só divulga.
Porque se você não sente essa alegria de servir ao Senhor, você precisa passar por esse tempo ainda, ser quebrantado diante da glória de Deus. Apelos intermináveis para quem vai fazer, quem vai evangelizar. Meu irmão, já passou essa fase, querido. É resultado da comunhão. Você vai abrir a sua boca lá no seu trabalho, porque você está cheio da glória de Deus. Pedro fala assim, nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Como é que você vai fechar a sua boca? Você tem como fechar a boca? De ver Jesus cuidando de você, de A a Z, do início ao fim, tirando você. O Gilson aqui hoje falou, está bonito, está com tênis novo, né? Aquele tênis não fala português não, irmão. Dizem que o tênis é barato, caro é a passagem, né? O irmão está dizendo, o Senhor me tirou, de onde Ele me tirou? De onde Ele me tirou? Querido, o Evangelho faz isso. Vai lá no meio do buraco das trevas e traz a gente. Aleluia! Você agora é cidadão do reino dos céus. Agora você é filho de Deus, filha de Deus amado. Isso é obra de Jesus, querido, na nossa vida. Então o chamado é para isso. É para estar com Ele. O serviço é a consequência. E por último, o chamado foi marcado pela dependência de Cristo ao Pai. Foi intencional. Não é? Jesus passou a noite em oração, recebeu a lista do Pai, Pedro está na lista, e a gente não pode dizer que isso foi acidental ou aleatório. Isso é bom para a gente pensar, poxa, quem sou eu? Meu irmão, eu fui criado lá no meio do mato. Também já fui para a Europa pela misericórdia, tá? Tirei uma onda em Genebra, sem um coco na carteira, mas fui lá na cadeira do Calvino, tem uma foto minha lá, nem mostrei para vocês, não é possível, aquele cara lá de Paracambi, é assim que Jesus faz. Né? Ele faz isso. Talvez você diga, mas por que eu? Servindo aqui no louvor da igreja, servindo na multimídia da igreja. Eu era cego e agora vejo. Não tem nada assim acidental. Ele pensou em você na eternidade. Pensou em você na eternidade. É que hoje a gente só vai ficar no versículo 1, mas se você continuar lendo o texto, o capítulo 1, eu recomendo que você leia o capítulo 1 essa semana, porque nós vamos ter sequência. Irmão, é obra pensada na eternidade, não tem puxadinho não. Não tem puxadinho depois de Gênesis 3. Escolhidos de acordo com a presciência de Deus, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência de Jesus Cristo, a aspersão do seu sangue. Isso aqui é o conselho da Trindade pensando em você. Seu nome está lá. Louvado seja Deus. E na história Ele vai te alcançar. E você está aqui por causa disso. Por último, dentro dessa jornada, Pedro, o presbítero. A palavra presbítero, todo respeito, meus queridos presbíteros, significa ancião. Não é o caso de vocês, né? Só temos presbítero jovem na igreja, quebrando os protocolos todos, né? Só novinho, né? Mas a ideia é de experimentado, né? Que também se usa ancião, palavra, né? Porque essas pessoas, no Novo Testamento e também hoje, são pessoas que lideram o rebanho, que precisam ser aptas para ensinar, né? Ou seja, que são referências para a comunidade. Que a gente olha para essas pessoas e diz assim, a palavra de Deus está no coração deles. A maneira como o Leandro conduz o trabalho dele, como ele dirige a família dele, a maneira como o presbítero Léo conduz a família dele, se porta no trabalho, e cada um deles, significa que eles são maduros na fé. Que eles estão aptos para cuidar do rebanho de Deus, para apacentar o rebanho. Os pastores que aqui estão, a palavra se aplica a pastor, a bispo e a presbítero, episcopo, supervisor. Então, aqui nós estamos falando da maturidade. Nós falamos do início, da revelação do encontro com Cristo, falamos da continuidade, do chamado, do discernimento de que você agora foi chamado para estar engajado na obra, e nós caminhamos para a maturidade, para reproduzirmos. Esse é o momento do foco, porque quando você se converte a Cristo, você quer servir,
Seu coração está aberto. Você quer se engajar, só que você começa às vezes a fazer coisas que Deus não chamou você para fazer. E aí, à medida que você vai amadurecendo, você vai entendendo, Deus me chamou para isso. Do que eu vou dar conta quando eu estiver diante do Senhor? Né? Ele me chamou para quê como pastor? Ele chamou você para quê como presbítero? Como diácono? Né? Como missionário? Nós fomos chamados para quê? E Pedro, então, ele chega nesse momento e ele entende que ele foi chamado para apacentar o rebanho de Deus. E ele já, como presbítero, no capítulo 5, no versículo 1, ele diz: portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória. Por isso a série é coparticipantes do sofrimento e da glória por vir também. Ele diz: pastoreiem o rebanho de Deus, apacentem o rebanho de Deus, que está aos seus cuidados. Então Pedro já sabe agora que ele foi chamado para cuidar. Ele é uma referência, alguém maduro. E nós precisamos caminhar para lá, querido, para a maturidade. Nós não podemos ficar repetindo os mesmos erros sempre. Temos que crescer. João nos dá esse caminho também, filhinhos, jovens e pais. Maturidade na vida cristã. Pedro aconselha os presbíteros a apacentarem o rebanho de Deus, exatamente o que ele fazia por conta do seu chamado. Em João 21, quando ele é restaurado, Jesus diz: apacenta os meus cordeiros, pastoreia o meu rebanho. Foi para isso que eu chamei você. E agora ele está apelando aos presbíteros que havia entre eles: cuidem do rebanho de Deus, exerçam a maturidade. Isso aqui é para todos nós, cristãos. Não só para os líderes, você que é um cristão mais maduro, seja referência, lá na sua célula. Tem gente nova chegando, precisa ver fidelidade, perseverança, compromisso. Tem gente nova chegando na comunidade que precisa olhar para nós e ver gente comprometida. Gente que tem engajamento na obra de Deus, que tem perseverança, maturidade, avanço. Quantas pessoas nessa igreja nós podemos olhar e louvamos a Deus porque elas são perseverantes, que exercem um trabalho na igreja difícil de ser feito e fazem isso com fidelidade. Já olharam para a tesouraria da igreja? É fácil, né, irmão? Já viu quantos pagamentos tem para fazer? Quantos desafios? Quantos anos a Solange serve como tesoureira na igreja? Trabalho que você disse para mim: não, pastor, nunca. Isso nunca passaria na minha cabeça. Tem gente que foi chamada por Deus para servi-lo nessa área e faz isso com zelo. Faz isso com dedicação. Tantas coisas que a gente vê acontecendo, a gente chega aqui e parece que surgiu do nada. Isso aqui está tudo aceso do nada, essas câmeras estão ligadas do nada, esse som está funcionando do nada, o louvor aconteceu do nada, a pregação é do nada, a pessoa que deu aula na escola dominical acordou de madrugada, veio de paraquedas e caiu aqui. Nem olhou durante a semana a lição, não, gente. São pessoas que têm se dedicado à obra de Deus e nós louvamos a Deus por isso. E à medida que vão amadurecendo, vão se tornando referência para os novos que estão chegando. Para minha surpresa hoje, grata surpresa, a Lorena entrou lá na sala para a classe do batismo também. Novinha, né? A mais nova da turma. Coisa boa. E eu vou revelar, Lorena, o que eu te perguntei lá, porque é bom. Eu falei: Lorena, por que você está vindo aqui? Eu quero me aproximar mais de Jesus. Quero andar mais perto de Jesus. Sem a avó do lado, que se tivesse a avó do lado com chinelo, né? A gente dizia assim: a irmã Maria está... Não, ela veio por conta própria. Por decisão pessoal. Você está fazendo o que aqui, menina? Eu quero andar mais perto de Jesus. E eu quero dar o meu próximo passo. Louvado seja Deus. Amém, amado? A ideia de presbítero é de experiência. Nesse momento da sua jornada, Pedro chama Deus de o Deus de toda graça. Versículo 10. O Deus de toda graça, que o chamou para a sua glória eterna. A glória eterna não é título de campeonato sul-americano. A glória eterna é que nós vamos viver para sempre no Senhor, que o chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus.
depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder para todos sempre. Amém. Um cristão maduro reconhece a graça de Deus, o Deus de toda a graça. Pedro poderia aqui tranquilamente estar se lembrando do momento que ele negou a Cristo. Poderia estar se lembrando de vários momentos de falhas, mas ele está reconhecendo que a graça de Deus o trouxe, o levou até aquele momento e até o final. Louvado seja Deus. Isso é fruto de caminhada com o Senhor. Amém, meu irmão? Que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Ele tem a convicção de que na caminhada o cristão é provado, mas é também aperfeiçoado, firmado, fortificado e fundamentado após breve sofrimento por aquele que o chamou à sua eterna glória. E é o Senhor quem gerencia todas essas realidades. Nós passamos por aflições e Deus permite para que nós sejamos mais parecidos com Jesus. O compromisso de Deus comigo e com você é que nós sejamos mais parecidos com Cristo. Por isso as provações, por isso as tribulações. Não é para a gente ficar ao meio do caminho, para que a gente cresça no Senhor, em nome de Jesus. Amém? Duas aplicações, queridos, para nós orarmos e passarmos para o momento da mesa do Senhor. A primeira aplicação: assim como Pedro, você já reconheceu a sua condição de pecador e já se rendeu a Cristo. Lembra da declaração dele? Do desespero dele, diante da presença do Filho de Deus, do Jesus glorioso, majestoso. Ele diz: ai de mim, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Você está diante de um Deus que é santo, santo e santo. Essa é a identidade dele. Majestoso, glorioso, poderoso, todo-poderoso, que conhece você a fundo, conhece o seu nome. E você é pecador. A Escritura apresenta isso. Mas a boa notícia é que Deus enviou o seu Filho amado para perdoar você, para mudar a sua identidade e tornar você um filho de Deus e filha de Deus, amado e amada em Cristo. Louvado seja Deus por isso. Só que para receber a Cristo nós precisamos reconhecer que somos pecadores. A Escritura diz que nós somos maus, que dentro do nosso coração procedem maus pensamentos, maus desígnios. E Jesus veio para mudar o nosso coração, para nos libertar do domínio do pecado. Aí a nossa resposta vai ser uma vida transformada pelo próprio Espírito Santo. E à medida que caminhamos, Ele vai nos santificando em nome de Jesus. Você já reconheceu a sua condição? Por último, querido, como você tem vivido o equilíbrio entre o chamado à comunhão e a missão? Pedro foi chamado junto com aqueles outros 11 para estarem com o Senhor. E Ele os enviou a pregar. Eu queria que você entendesse isso. A necessidade de constantemente, diariamente estar em comunhão com o Senhor. Não busque a Deus só na hora difícil. Não busque a Deus só no momento adverso. Ande com o Senhor. O pastor Ronaldo Lidório diz algo muito interessante, que geralmente nós buscamos a Deus no dia mau. A gente deixa chegar o dia mau. Ele fala assim: nos dias bons, a gente precisa se preparar para enfrentar o dia mau. Porque o grande desafio nosso é andar com Cristo, todos os dias. Nós não sabemos o que vamos enfrentar daqui a meia hora, querido. Mas o Senhor sabe. E nós precisamos caminhar em comunhão com Ele a cada dia, para a glória de Deus. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Em nome de Jesus. Quem sabe nessa manhã, há pessoas nesse lugar com desejo de dizer a mesma coisa que Pedro: Senhor, eu sou pecador, mas eu creio no seu sacrifício em meu lugar. Eu creio na obra, no preço que o Senhor pagou em meu lugar. Eu quero orar por você, a igreja está em oração. Há alguém nessa manhã que gostaria de receber a Jesus pela fé e dizer: Senhor, eu creio, eu sou pecador, mas eu creio que o Senhor pagou a minha dívida na cruz do Calvário. E eu quero me entregar a Ele nessa manhã.
recebê-lo pela fé e começar uma jornada que vai terminar na eternidade, que não acaba nunca mais, que vai desembocar na eternidade. Se há alguém nesse lugar, eu queria orar por você, em nome de Jesus, onde você está, fique de pé no seu lugar. Você que hoje quer dizer, Senhor, eu te recebo pela fé. Eu quero ser um filho de Deus, uma filha de Deus, em Cristo Jesus. Se você deseja, onde você está, eu quero orar por você. Há alguém nessa manhã, fique de pé no seu lugar, ou erga uma de suas mãos. Eu quero orar pela sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você deseja receber a Jesus como seu Salvador e Senhor, fique de pé no seu lugar, eu erga uma de suas mãos. Eu quero orar por você agora, em nome de Jesus. Amém? Aí mesmo no seu lugar, abra o seu coração e diga, Senhor Jesus, eu te recebo como meu Salvador e como Senhor da minha vida. De hoje em diante, Senhor, me ajude nessa jornada, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, querido. Vamos louvar o Senhor?